Existem perfis comportamentais que tendem a procrastinar de uma forma, existem perfis comportamentais que tendem a procrastinar de outra, mas todos nós tendemos, em maior ou menor escala, a procrastinar. O porquê dessa procrastinação é que vai variar. E muitas vezes nós fazemos um esforço tão grande para conseguir dar os primeiros passos que nós esquecemos de acompanhar esta produtividade ao longo do processo. Então é importante que nós sigamos alertas, sigamos atentas ao nosso comportamento, justamente para que nós não venhamos a nos sobrecarregar, justamente para que nós não venhamos a prejudicar a nossa performance. Tarde, olha quem voltou naquele estado e teve que apelar pro microfoninho mesmo em casa, porque a coisa ainda não tá bem do jeito bom. Mas aqui esse assunto de hoje, eu tinha que vir falar, não ia dar pra escrever. Sim e não, né? Porque tu só tem um problema financeiro se tu tem um problema de gestão financeira. Por exemplo, tu gasta errado, tu não investe, coisas nesse sentido. Agora, se tu está faturando pouco, tu não tem um problema financeiro. Tu tem um problema ou de produto, ou de comercial, ou de marketing, ou de fidelização, de atendimento. Então, o financeiro ele é uma consequência. Na aula da semana passada a gente falou sobre isso. Tem coisas que são só a ponta do iceberg e a ponta do iceberg incomoda. Geralmente financeiro é isso. A gente diz que a empresa está com problema financeiro, só que o financeiro foi uma consequência de coisas que a gente fez por um tempão, que estourou num faturamento problemático. Vocês observam que a maior diferença, especialmente nesse exemplo, é que o empreendedor ele faz sim um bom trabalho, só que ele faz um bom trabalho para este sprint mesmo, sempre olhando para o presente ou às vezes para o passado, de uma conta que ele não pagou e agora ele tem que faturar para pagar. Agora, o empresário, ele às vezes até abre mão de alguns resultados a curto prazo para poder construir resultados lá na frente. Então, claro que uma pessoa que está atendendo e registrando informação vai atender um volume menor de pessoas ao mesmo tempo. Só que talvez a conversão dessa pessoa seja muito maior, porque ela tem todas as informações. E, registrando, ela está construindo um CRM muito melhor estruturado lá para o futuro. Todo mundo já teve a experiência de morar numa casa em que parece que as coisas foram feitas fora da combinação, assim. Por exemplo, tu não tem uma tomada em cima da pia, que é onde tu liga ali o liquidificador, batedeira, essas coisas, cafeteira. Não tem. Aí, as casas mais antigamente não tinham também no banheiro, né? Ou outras vezes, sei lá, imagina uma torneira na parede em que vai o sofá. É porque a elétrica, a hidráulica, foram todos feitos de uma forma desconectada. Numa empresa, às vezes acontece isso. Quando tu age como se o marketing, o comercial, o produto, o financeiro, tudo fossem coisas separadas, tu tem isso. Tu tem uma torneira na parede do sofá e tu não tem uma tomada na pia, sabe? As coisas elas ficam soltas. É como se uma pessoa estivesse construindo uma casa e a outra pessoa estivesse construindo, sei lá, só um muro. Não conversa. Sabe por que isso? Sabe por que todos? Provavelmente porque tu é uma pessoa muito talentosa. E aí, quando tu vai fazendo as coisas, tu vai tendo resultado. Só que, para tu potencializar esse resultado e usá-lo para construir uma base consistente para os próximos passos, tu precisa de um conjunto de competências que não está no talento. Tu precisa desenvolver. E é exatamente isso que eu falei antes. As pessoas às vezes acham que porque agora tu não é mais um microempreendedor, tu é um microempresário, tu é automaticamente um empresário. Só que empresário não tem nada a ver com faturamento. Tem gente que é CLT e pensa como empresário. Então por que tem empresário que não pensa como empresário? Tá na hora de fazer todos esses subprojetos da tua empresa convergirem para o mesmo fim. E se todos os projetos da tua empresa precisam de atenção, o que todos eles têm em comum é tu. Então quem precisa de atenção é tu. Mentem. Os clientes mentem, os empresários mentem, todo mundo mente. Ok? Às vezes a pessoa mente para ela mesma se sentir melhor. Só que, quando a gente fala sobre ser uma empresária, eu não estou falando sobre ter resultado ou não ter resultado. Não é isso, isso não me importa. Isso é um problema teu, da tua empresa. Tu tem que te preocupar se a tua empresa tem resultado ou não. O que eu estou falando é, o teu cliente também sabe que tu é uma grande empresária ou ele bate a porta da tua empresa reclamando? A pessoa que trabalha contigo,
Ela te considera uma grande empresária ou ela sai dali desesperada e não quer voltar nunca mais? A pessoa de quem tu é cliente, a pessoa que tu contrata, né, lá um prestador de serviço, algum fornecedor, tem prazer em fazer negócio contigo ou pega teu dinheiro com raiva porque tu é uma pessoa desprezível, porque tu é desorganizada, porque tu não cumpre prazos? É disso que eu tô falando. Isso é ser uma empresária. Se eu vou lá, falo toda uma palestra de gestão e faço tudo pela metade na minha empresa, já pensou se eu contrato as pessoas e trato mal, se eu não respondo às pessoas? Ainda no workshop, terça-feira, a gente ainda deu risada porque a Suelen, minha nova aluna produtiva, ela mandou uma mensagem no Insta e eu não recebi. Foi para aquela coisa de solicitações, sabe? E aí, como eu tinha recebido outros spam no dia, eu simplesmente não recebi a mensagem dela, por filtro do Insta, né? E ela ainda falou, e daí como tu não me respondeu, eu fui perguntar pra tua aluna. E a gente ficou dando risada. Porque essa é uma bandeira que eu levanto. Eu respondo às pessoas. Então, é bem incongruência que a Cacá falou. Por que a gente é incongruente? Porque a gente constrói castelos de areia. A gente tá mais preocupado com o que parece do que com o que realmente é. E eu acho sim que a gente tem que estar preocupado com o que parece. Mas a gente tem que se preocupar também com o que realmente é. É para isso que eu planejei a novidade. E eu andava já incomodada com isso há algum tempo. E nas nossas reuniões eu fui falando pro time, eu disse, eu tô de saco cheio com isso, tô de saco cheio com isso, tô de saco cheio com isso. Pro meu bolso é maravilhoso, né? Porque as pessoas vão lá, pegam uma super propaganda muito bem feita, de uma profissional medíocre, tem uma entrega medíocre e vem pra cá pra mãe, né? Só que me incomoda em termos de mercado, né? E me incomoda porque daqui a pouco, até que tu invista na pessoa e saiba que é um castelo de areia, tu já gastou, já te ferrou, já. E não gastou só dinheiro, gastou tempo, energia, expectativa, né? E aí, então, eu me incomodei com isso. E aí, o produto me sugeriu que eu fizesse um webinar. Por isso que eu falei algumas semanas que eu tava gravando um negócio que eu tava tri nervosa, porque gravar pra mim não é normal, né? Não é natural. Mas eu consegui. Então, está disponível o webinar de empreendedora para empresária gratuitamente para você. Eu não vou disponibilizar o link para todo mundo aqui, para qualquer pessoa clicar. Eu tô muito indignada com muita coisa. Tem muita gente muito arrogante, achando que porque fatura bem é empresário quando não é. Tem muita gente que não respeita os outros. Tem muita gente falando coisa que não tem que falar. Tem muita gente metendo uma banca desnecessária. Tem muita gente que não é humilde para aceitar quando errou. Tem muita coisa acontecendo e eu não quero ninguém aqui, nenhuma dessas. E quando eu posto nos stories, não tem como controlar. Então, quem quiser o link de acesso pro webinar, me fala aqui no direct que eu mando pra vocês direitinho, tá bom? Vou me cuidar e depois a gente fala de novo. Mas que processos? Processos pra quê? Porque processos são etapas do trabalho que criam uma forma, né, para que a gente não tenha que ficar tomando micro decisões para realizar as tarefas de determinado subprojeto para atender determinado objetivo. Quando tu tiver o objetivo, tu vai desenvolver as tarefas e aí tu vai ter o processo. Hoje eu já estou retomando algumas coisas e nós temos aula começando em 10 minutos. Então, para mim guardar para aula, não vou ficar de muito assuntinho aqui. Já vou deixar o link, aula 93, exigências produtivas. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a simplificação de tarefas e projetos. Aula concluída com dor e sucesso. Agora eu vou dar uma descansadinha, fazer umas tarefinhas por aqui, porque depois a gente tem atendimentos. Até mais. Fiz um break e agora voltei aqui pra gente melhorar. Deixa eu explicar por que aquela resposta do quiz é tão importante. A gente já vem falando, acho que nas últimas 2 ou 3 aulas da comunidade, sobre a questão do perfeccionismo, né? A gente acha que ser perfeccionista é bom, que ser extremamente exigente é bom. Só que isso por si só, não. E aí na aula de hoje, quando a gente falou sobre exigências produtivas, eu mostrei que a exigência, o alto nível de exigência, pode te levar por uma jornada de movimentação que melhore os teus comos, visando os teus porquês e os teus praquês. Caso contrário, é só desculpa e procrastinação desnecessária. Alguém extremamente objetivo seja perfeccionista, né? Então eu não sou. Eu sou exigente, bem exigente, mas não perfeccionista. E na aula de hoje a gente conversou sobre como gerar soluções para isso e usar aquilo que a gente tem a nosso favor.
Na aula de hoje a gente fez isso através da simplificação, simplificando um projeto, uma tarefa em etapas menores, a gente enxerga onde tem espaço para melhorar e onde é só firula, onde realmente entrega resultado, até mesmo através dos princípios de MVP e antifragilidade, e onde é só a cabeça da gente criando problema. Tem algo nos nossos projetos que a gente quer melhorar, sempre tem, isso é normal. Só que a gente precisa usar isso como propulsor para os próximos passos e não como algo que gere estagnação ou até mesmo frustração. É preferível a gente começar uma coisa e ir fazendo da melhor forma que a gente puder e ir, como eu sempre digo, tendo as novas perguntas para que as novas respostas entreguem resultados novos. Porque no início a gente não tem todas as perguntas nem todas as respostas. Os nossos projetos, eles não são entregues só pra gente, eles são entregues para todos os stakeholders, né? Então, se a gente leva em consideração só a gente acaba tendo perguntas incompletas. E aí a gente se ilude achando que tá perfeito quando não tá. Se a gente tivesse que resumir em uma frase, seria que exigência e perfeccionismo são bons quando geram atitudes, são produtivos quando geram atitudes. E isso tem tudo a ver com a forma como a gente leva as nossas empresas. Ser uma empreendedora exigente, desde que essa exigência te leve a ter atitudes produtivas, pode te tornar uma empresária produtiva. E é este o assunto do nosso mês, e é sobre isso que eu quero contar uma novidade. A terceira turma da mentoria em grupo está oficialmente aberta. Começaremos na próxima terça-feira, dia 20, e o tema é transformar empreendedoras em empresárias. Serão 4 encontros nas terças-feiras, das 10 ao meio-dia, e em cada um desses encontros a gente vai resolver um problema para que as participantes da turma consigam gerar suas soluções. Em cada um desses encontros, nós vamos abordar essas dores de forma objetiva, estratégica e prática para que a gente progrida a cada sessão. São vagas limitadas, eu vou deixar todas as informações aqui. Lembrando que alunas da comunidade têm desconto. Se eu perguntasse um dia livre de agendamentos, tu diria sábado e domingo, ou só domingo. Só que o trabalho não é só agendamentos, e o trabalho também não é só a carreira. Tu também tem muitas demandas com a tua família, com o teu filho, com a tua casa, contigo mesma, e tudo isso também vai ser distribuído até no domingo. Então, na verdade, dia livre para fazer o que quiser, não existe. Alguma vez tu já parou pra pensar que ao invés de procrastinar, tu tá só cansada? Que tu pode estar só cansada das outras coisas que tu fez, precisando descansar e ter um tempo livre pra fazer nada? E que essas coisas que tu tá procrastinando, na verdade, é um pedido de descanso do teu corpo? Por que a pessoa que tá acostumada a fazer muita coisa não consegue dormir cedo? Porque ela acaba fazendo de noite, muitas vezes, aquilo que ela gosta mais. E aí ela se envolve com falta de clareza na rotina. E aí o que acontece? Como tu procrastinou nos períodos em que tu deveria estar produzindo, entre mil aspas, tu acaba fazendo isso à noite pra cumprir os teus prazos. Só que aí a tua rotatividade tá muito alta de noite. Tu tá... sabe? Tu tá assim a mil pelo Brasil. Aí como é que tu vai conseguir deitar e descansar? Mesmo que tu durma, a cabeça vai estar super acelerada. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa para atingir o objetivo de dormir cedo, o trabalho e o estudo vão ter que ser encerrados mais cedo também. O que isso significa? Que tudo aquilo que é circunstancial vai ser colocado mais pro final do teu dia. Demandas da casa, alimentação, o próprio lazer, uma leitura leve, essas coisas vão sendo colocadas à noite. Sabe quando aconteceu lá a pandemia, que tu tava dando consultoria para empresas e tudo mais, que tu dizia, gente, quem tá sofrendo não é porque não tá no digital agora, é porque não tava no digital antes. A pandemia só acelerou os processos. É a mesma coisa com a tua gestão financeira. Enquanto tu tá faturando muito bem, aí é que tu tem que cuidar. Para tu poder entender os teus padrões, entender os teus comportamentos, para que num período de baixa, ou até daqui a pouco numa troca de moeda, que é o que a gente sabe que vai acontecer no futuro, tu não sofra. Que é a mesma coisa com o tempo. Se tu conseguir ter uma rotina equilibrada, quando tu tem poucas demandas, com mais demandas tu vai conseguir também. Porque ainda que esteja visualizando como calendário, esse cronograma da escola é uma ferramenta de gestão de projeto, que é o projeto dos teus estudos. Já a tua agenda do Google é uma ferramenta de gestão de rotina. Como tu já tem as tarefas descritas em outro lugar, não precisa. Vou te dar um exemplo.
A tua empresa usa bastante o Trello, não usa? Pois é, e tu não pega as tarefas do Trello e coloca na agenda, porque tu não vai registrar 2 vezes a mesma coisa. Só que talvez tu tenha o bloco de tempo de tarefas do trabalho, sim, mas tu não vai fazer 2 vezes a mesma coisa. Dia, como é que nós estamos? Por aqui, agora sim, melhorando. Umas horas meio ruim, umas horas meio bem, mas melhorando. Quero compartilhar com vocês que eu tinha já falado que algumas coisas estavam mudando na rotina aqui de casa. E uma coisa que eu fiz foi programar a Alexa para trazer algumas notícias de algumas fontes que eu selecionei específicas. E aí eu quero contar o que aconteceu depois disso, mas eu quero deixar aqui na caixinha para vocês me contarem. De onde vocês assistem notícias ou ouvem notícias, se assistem ou ouvem. Mulheres costumamos ou tendemos a ter um envolvimento muito maior com a pessoa. Então, tu vai colocar o pedido pelo nome do cliente e depois o restante. E aí tu vai olhar número de pedidos. Só que tu pode ter um pedido de 10 e um pedido de 1000. Então, para a produção, o que importa é o número de peças e não a pessoa. Então, é legal que tu faça esse filtro por pessoa para tu ter o histórico do cliente, mas também é importante para a produção que o primeiro número seja o número de peças. Que a gente vem numa jornada de aumentar o teu reconhecimento do valor do teu trabalho. Então, ok, sempre a gente acha que pode estar melhor, a gente sempre sabe, né? Mas isso não quer dizer que não tenha valor da forma como está. Então, se remarcou, eu vou cobrar sim, porque é o meu trabalho. É o valor do meu trabalho, toda a dedicação que eu fiz para estar ali com tudo certo para te atender. Então, eu vejo que quanto mais tu reconhece o teu valor, menos difícil fica pra ti fazer essas combinações. Eu tava assim também. Fazia muito tempo que eu não consumia mais notícias, justamente porque lá na época da faculdade eu entendi que, na verdade, não existe informação. Uma simples escolha de palavras já torna aquilo uma opinião. Então, mesmo que tu esteja lendo e achando que aquilo que foi dito é a verdade, na verdade tu entende que não, que é um recorte da verdade que foi contado por alguém. Então, foi aí que eu parei de vez, assim, além de todo o apelo energético que parece que entra na casa da gente, né? Mas recentemente eu mudei algumas coisas e é isso que eu quero contar. Uma produtiva que agora eu não lembro qual foi, inclusive se a Pitty aqui, me disse que, conversando com uma amiga, elas colocaram as notícias na Alexa, selecionaram, filtraram lá as notícias que são relevantes e colocaram pra ouvir na Alexa. Eu pensei, isso é uma coisa boa, para eu entender o que é relevante para mim, filtro só pelo assunto que me interessa e deixo tocando ali no horário em que eu esteja fazendo alguma coisa na casa que daí eu escuto. Porque como eu tô sempre fazendo algo na casa e ouvindo a Alexa, ela vai parar a música e vai tocar a notícia, beleza. Só que eu comecei a fazer isso e eu acho que eu não filtrei muito bem e tá vindo umas coisas meio diretas. Daí eu filtrei só 2 fontes, que são CBN e CNN, se eu não me engano. E aí, logo no primeiro dia, eu parei pra prestar atenção. E aí, adivinhem o que aconteceu no primeiro dia? Era que algum determinado cantor tinha sido preso. Essa era a notícia. Acho que era o Travis Scott. Não sei, eu sei que algum determinado cantor foi preso. Essa era a informação. E aí, o pessoal contando a informação, né, no resumo de notícia, fulano de tal é conhecido por tal e tal coisa, não falaram nenhuma música dele. E surpreendeu, daí presta atenção nessa parte, surpreendeu ao ser preso em virtude de sua notoriedade com não sei quantos milhões de seguidores no Instagram. Pá! Cara, vocês são malandros, querem mentir pra mentiroso. Na hora eu digo, eu entendi o que vocês estão fazendo aí. Aí, deixa eu deixar a enquete, vocês entenderam qual é o objetivo disso aí? Claro que o objetivo ali era desautorizar as pessoas com grandes contas e tirar as redes sociais como elemento de autoridade. E eu concordo com isso. Eu também acho que o tamanho da tua conta não tem nada a ver com a tua capacidade de gerar determinado resultado. Só que o que a empresa de jornalismo tem a ver com isso? E aí vocês vão lembrar. Inclusive lá do período das enchentes, que infelizmente é mais recente do que deveria, eu disse, pessoal, se as redes sociais e as empresas de TV ganham dinheiro da mesma forma, que é com publicidade
E as pessoas estão fazendo publicidade muito mais na internet do que na TV, então as empresas de TV estão ameaçadas. Então é óbvio que elas vão controlar, vão trazer a narrativa em prol das pessoas que pagam mais, etc. A gente já teve essa conversa. Simultaneamente, no workshop terça-feira passada, algumas produtivas, a gente tava falando sobre produção de conteúdo, né? E algumas produtivas falaram, Aline, mas é que me falaram que não sei o que, mas eu ouvi falar que não sei o que. Vocês entendem que é a mesma coisa? A gente se atenta sempre ao que é dito e não se atenta a quem disse e como foi dito. E essas duas informações são muito mais importantes do que simplesmente o que é dito. Nós levantamos bandeiras. E essas bandeiras que nós levantamos permeiam tudo aquilo que a gente faz e que a gente fala. Eu, por exemplo, levanto a bandeira da qualidade de vida, mas do trabalho bem feito. Essa é uma das bandeiras que eu mais levanto. Vocês nunca vão me ver aqui defendendo vagabundo, defendendo gente cansada, defendendo gente que quer só ficar dormindo. Nunca! Pra mim, uma pessoa dessas nunca é vítima, porque essa é uma bandeira que eu defendo. Entende? Então, tudo que eu disser vai partir disso. Isso é também um processo de amadurecimento. É um processo de transformação de uma empreendedora para uma empresária. Porque a gente precisa entender quais são as bandeiras que os nossos clientes levantam. Quais são as bandeiras que os nossos fornecedores, os nossos parceiros levantam. A gente precisa, além disso, entender quem está dizendo o que está sendo dito agora. E como que isso está sendo dito. O que essa pessoa quer dizer com isso? E não só em termos de comunicação, mas em termos de atitudes. Por que essa pessoa está fazendo isso? Qual é o interesse adjacente dela? O que está norteando? A gente tem que parar de ser inocente e achar que uma coisa é simplesmente aquilo ali. A gente falou na aula ontem ainda sobre a ponta do iceberg. Às vezes, a gente está ouvindo o que uma pessoa falou que é a ponta do iceberg, mas a gente descontextualizou todo o histórico de por que ela está falando isso e aonde ela quer chegar com essa afirmação. A gente precisa parar de ser inocente. A prática é muito legal e ela é uma prática que nos ajuda a filtrar isso. Porque como tu busca pelo assunto, pela informação, pelo acontecimento, tu consegue ver vários vieses ali exatamente pelo assunto. Então tu vai filtrar determinada situação, vai ter gente chamando a pessoa A de XYZ, gente chamando a pessoa A de DEF. Então aí tu começa a ver os comos das coisas. É bem legal essa prática de busca direcionada. Eu também faço quando eu quero estudar sobre um assunto novo. Sobre notícias não costumo fazer, mas sobre assuntos novos para aprender sim. Então é uma prática que contrapõe isso que eu tô falando do senso comum, de a gente só olhar o que foi dito sem olhar quem ou pra alegria dos fãs e desespero dos inimigos, eu estou melhorando. Mais ou menos, né? Porque se me perguntasse isso a 1 da manhã, quando eu tava tossindo que nem um cachorro e vomitando no banheiro, não tava tão bem, né? Mas agora tô quase 100%. Agora, daqui a 1 hora tudo pode mudar, mas nesse minuto eu estou 100% e é nisso que a gente vai focar. Quero falar sobre um assunto bem importante hoje. Porque quinta-feira é dia de quê mesmo? Só me lembrem aqui. A pessoa tá doente há 10 dias, ela tem licença poética pra falar as coisas sem nenhum filtro, né? Então eu vou começar assim, ó. O marido de vocês não tem responsabilidade nenhuma dentro da empresa de vocês. Zero. Ah, Aline, mas ele tem que apoiar. Apoiar não é responsabilidade. E outra, tu apoia a carreira dele? Apoia o trabalho dele? Apoia os projetos dele? Ou tu só quer que ele apoie os teus? Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, aquilo que a gente reclama e acha que o marido não tá fazendo, não é onde a gente tá vendo. O problema não é ali, o problema é em outro lugar. Por exemplo, eu trabalho de casa e o meu marido quer que eu fique recebendo montador, quer que eu fique isso e aquilo, e eu não consigo. Tá, mas ele não tá te pedindo pra fazer o trabalho dele. Ele tá compartilhando contigo uma responsabilidade de um projeto que é dos dois, que é a casa, e isso tá atrapalhando o teu projeto individual. É outra história. Na prática, há uma distorção grande de responsabilidade nos projetos que são coletivos, que são dos dois. E essa distorção gera problemas nos projetos que são individuais. Carreira é um projeto individual. Eu vou dar um exemplo. As minhas clientes que já presenciaram o suporte do meu excelentíssimo Produto Marido nos eventos, e não é sempre que eu preciso, mas quando eu preciso ele tá sempre lá, já viram isso e falaram, Aline, como ele é parceiro, como você quer? Pois é, só que quando ele precisa eu também tô lá.
Já aconteceu de ele ter um problemão grande no trabalho. E coisa grande pra resolver. E eu não tinha carro. E eu fui lá e aluguei um carro e fui lá resolver ele lá na puta que pariu onde ele tava no dia. Pra conseguir ajudar. Então, assim, é uma via de mão dupla, vocês entendem? Às vezes a gente tá exigindo uma coisa que a gente não oferece em troca. Um exemplo de como a gente distorce a visão das coisas e aí depois quer julgar ou, enfim, formar uma opinião sobre algo que a gente não tem todas as informações. Eu vejo muitas vezes, e daí eu digo clientes minhas, tá? Clientes minhas, e se for tu que tá assistindo aqui o teu caso, tu vai saber. Que se o cara precisa ficar 10 minutos mais tarde no trabalho, já fazem um fiasco, porque tem que pegar o filho, porque isso, porque aquilo outro, blá, 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 e aí depois reclama que o cara não faz a parte dele. Então, é uma via de mão dupla, sabe? Se a gente quer apoio, a gente tem que entregar apoio. E apoio não tem nada a ver com os projetos coletivos que são responsabilidade dos dois. Às vezes a gente abraça tudo sozinha num projeto que é dos dois, que não deveria abraçar tudo sozinho, e reclama que não tem suporte no outro. Só que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Tanto que a gente distorce e faz uma confusão. Eu quero abrir a análise de agenda de hoje sobre isso. Sobre a relação entre a empresa e o relacionamento. E se tu não é casada, comenta aqui sobre como tu faz isso com a pessoa que mora contigo. Pode ser o teu filho, pode ser os teus pais, pode ser um irmão, um amigo. Coloca aqui alguma situação e algo que tu inclua na tua agenda que contribua com essa pessoa pra que ela também contribua contigo. Sabe, eu sigo poucas pessoas no Instagram por N razões, mas uma delas é pra eu poder acompanhar o trabalho, a rotina, a produção de conteúdo das minhas produtivas, né? Para que eu consiga não somente participar e incentivar, mas estar mais ou menos de olho em como as coisas estão funcionando para poder orientar e até mesmo trazer aulas para a comunidade sobre dúvidas que eu tô vendo que elas têm e não sabem que tem. E aí no workshop da semana passada, uma delas tava magoadíssima porque eu não tinha respondido na caixinha, que não é a mesma que mandou essa pergunta. E aí eu vou contar pra vocês que nessa semana que eu tô doente, segunda semana, né, porque eu fiquei doente semana passada, pra eu conseguir fazer o que vocês estão me vendo fazer em todos os outros horários, o que eu estou fazendo é dormir. Então eu não tô fazendo nada de over delivery nesse período. Nada, eu estou dormindo pra conseguir estar com energia aqui. Então se nessas 2 semanas eu não estou vendo algumas coisas, é por causa disso. Sim, e é exatamente essa via de mão dupla que eu quero aprofundar. Porque assim, ó, a gente acha que, ele me ajuda na casa, então eu ajudo ele na empresa dele. Ou ele me ajuda na minha empresa, então eu faço tal coisa na casa. Só que casa não está no mesmo nível que as empresas ou que as carreiras de um ou de outro. Porque casa, filhos, são projetos coletivos, não individuais. O projeto individual é a carreira. Então, a via de mão dupla vem entre a carreira dele e a tua. Agora, casa, filhos, financeiro da família é dos dois. Então, não entra nessa via de mão dupla, entende? Pode ser meio confuso, mas observem que uma coisa é um projeto individual, na qual o outro é suporte. Outra coisa são projetos coletivos, dos quais os dois são, e pelos quais os dois são igualmente responsáveis. Na aula sobre gestão de rotina para casais, eu aprofundo bastante esse assunto. No caso que tá falando sobre os teus filhos, isso é fundamental. Porque se ninguém ensinar a gente a gerir a rotina da gente, a gente não vai aprender sozinho. Então, no teu caso, tu já tem um recurso, tu já fez a mentoria, tu já entende a metodologia, tu já sabe como fazer. Eu acho que é até parte dos teus recursos como mãe poder ensinar isso para eles também. Poder ensinar o tema de casa como parte da rotina, o suporte à família, né, as tarefas ali da casa. As pessoas que têm uma consciência de gestão de rotina maior geralmente conseguem dar exemplos melhores sobre isso e conseguem também oferecer mais segurança, mais previsibilidade e, consequentemente, diminuir o nível de ansiedade da criança. Porque ela sabe que vai ter o horário de fazer tal coisa, não fica naquela promessa falsa do adulto que diz que depois vai fazer e não faz. Então, essa consciência de gestão de rotina mesmo contribui muito para a criança. Não tem clareza nem sobre quem faz o que na vida da gente. Como é que a gente acha que um cursinho ou que um e-book vai ensinar a gente a gerir uma empresa? Não vai, porque a gente não tem clareza de responsabilidade, a gente não tem clareza de função, a gente não tem clareza de objetivo, a gente não tem, ponto. Por que não tem, de quem era a responsabilidade? Não sei, passou, isso daí ficou no passado. O que importa é daqui pra frente. Imaginem só, eu já fiz essa pergunta
Imaginem só se a gente parasse de olhar pra trás e começasse a olhar exclusivamente pra frente. Tá, ok, até agora eu não soube, mas agora como é que eu vou fazer? Por isso eu faço essas analogias. Pode ser que pra ti seja mais fácil modificar algo que já existe e começar dos teus relacionamentos, da tua casa. Ou pode ser que seja mais fácil começar diretamente da empresa, de uma coisa nova e começar a construir uma visão melhor e uma visão produtiva ali e depois replicar no resto. E isso é uma noção pedagógica de que cada pessoa aprende de um jeito. A gente precisa entender que a gente desempenha papéis diferentes em cada projeto. E na empresa da gente também. A empreendedora geralmente desempenha todos os papéis na sua empresa. A empresária não. Só que a empreendedora precisa saber quais são os projetos que ela não vai liderar no futuro e começar a tomar decisões sobre isso agora. Aline, mas eu ainda não tenho ninguém. Aula sobre gestão de equipe para empreendedores. Nem todo mundo vai fazer parte do teu projeto com um salário fixo. Às vezes as pessoas já fazem parte do projeto de outra forma. Inclusive eu explico isso na matriz de stakeholders nessa mesma aula. Então, vamos lá. Se eu quero que o meu marido me dê apoio e daqui a pouco ele tem competências que eu nem reconheço, eu preciso me posicionar quanto a isso. Pavor de frase clichê. Mas geralmente elas são clichê porque elas são verdade, né? Por que que por trás de um CNPJ forte tem um CPF forte? Pelo mesmo motivo que às vezes a gente olha para determinadas pessoas e pensa, nossa, essa pessoa tem tudo sob controle. Essa pessoa, como é que pode estar progredindo tanto? Parece que tá tudo alinhado. Primeiro que isso não é 100% verdade, porque como eu já disse, a gente sempre vê só um recorte das coisas. Mas por que que algumas pessoas parece que conseguem sim manter um equilíbrio melhor em todos os seus projetos ou manter todos os seus projetos progredindo enquanto outras não? Porque elas estão trabalhando nelas. Elas são o denominador comum entre todos os projetos. Então, quando eu falo sobre transformar uma empreendedora em uma empresária, eu falo mais ou menos entre transformar uma adolescente numa mulher adulta. E às vezes tu é uma mulher adulta, mas não te posiciona como uma mulher adulta, porque é tudo culpa do outro, nada é responsabilidade tua. Então, assim, às vezes são coisas até comportamentais que a gente tem que resolver. Relato aqui. Essa produtiva consegue entender que este projeto casa, que o projeto filha, que o projeto família, são projetos coletivos. E olha que ela fala dividir, ela não fala que ela tem ajuda, porque o projeto não é dela. Tu recebe ajuda quando o projeto é teu. Quando o projeto é de outras pessoas, há um compartilhamento de responsabilidades. Essa mesma produtiva contrata pessoas para picos de demanda no projeto dela, na empresa dela. Por quê? Porque ela não está centralizando. Às vezes, a gente centraliza projetos que não são só nossos e esse mesmo comportamento centralizador aparece lá no projeto que é nosso. E aí a gente se sobrecarrega sem entender que a gente está fazendo coisas que outras pessoas fazem melhor que a gente. Então, é comportamental, é visão, é gestão e tem que ser resolvido. Isso. Que eu tenho tanto orgulho de dizer que a nossa mentoria em grupo é uma mentoria em grupo e que a gente cuida das pessoas por trás dos projetos, porque são as pessoas que fazem o trabalho e é para as pessoas que o trabalho é feito. Então, a gente vai cuidar da rotina das pessoas que precisam cuidar dos projetos, para que os resultados dos projetos voltem para as pessoas. E para fazer isso dentro de uma metodologia complexa, é necessário entender de gente e de educação. E eu me orgulho muito de ser reconhecida como uma mentora que traz didática. Então, a gente vai ter isso na terceira turma da mentoria em grupo. E essa turma vai trabalhar muito, na verdade, vai trabalhar com o foco em desenvolver empreendedoras para que elas se tornem empresárias. E é óbvio que isso vai aparecer na prosperidade dos outros projetos dela também, porque elas vão assumir liderança. Eu preciso sim entender um pouquinho de tributos. Eu preciso sim entender que a partir do momento que eu trago outras pessoas para trabalhar comigo, eu tenho outras responsabilidades. E que não é mais fácil eu me sobrecarregar e viver sem ninguém. Que eu preciso tomar essas decisões. Lembra? Eu já falei do poder de escolha antes. E aí vem as pessoas. Quem vai estar comigo? E eu sou boa em gerenciar essas pessoas? Aqui vem um ponto muito importante que a empresária precisa perceber. Tu gosta de gerir pessoas? Tu é boa em gerir pessoas? Tu está disposta a estudar e praticar outras formas de gerir pessoas que não somente a que tu faz, entendendo que as tuas equipes, abre parênteses, equipes de empresárias
Não são somente os seus contratados, mas também os seus fornecedores, os seus clientes, a sua rede de apoio, os seus parceiros. Fecha parênteses. Se essas pessoas todas precisarem, tu está disposto... Eu perguntei justamente porque é mais um recurso que tu tem, né? Porque senão, daqui a pouco tu fica com contratos, o mesmo contrato com valores diferentes. E negociar entrega, às vezes é possível, porque, por exemplo, pode ser que alguém que tem facilidade com vídeo, mas não tem facilidade com design, tem um pacote totalmente diferente de quem não consegue fazer nem os seus vídeos, por exemplo. Então, são recursos que daqui a pouco também te oneram menos tempo, né? Daqui a pouco não, tu consegue fazer uma entrega menor por um preço justo. E, na verdade, ela vai ser menor de trabalho pra ti, mas pode ter até mais resultado pro cliente, porque ele só não sabe aquela parte, o resto ele sabe. Muitas vezes quem é CLT não pensa no desenvolvimento das suas competências. Pensa, eu fui contratado para isso, eu vou fazer isso e ponto. Não tem aquela noção dos comos. Ok, eu sou um vendedor, eu vendo presencial, mas se eu vender online, eu faturo mais. Porque eu posso vender mais coisas, então eu me desenvolvo profissionalmente. É essa visão que às vezes falta deles, de criação, de educação, de construção, de personalidade, de visão de carreira. E aí acaba que a empresa tem que desenvolver isso neles, porque eles não trazem isso de casa. Então, na verdade, poxa, eles não veem isso como um desafio, como uma oportunidade de desenvolvimento. Eles veem isso como mais uma coisa que eles têm que fazer, como mais uma etapa entre o salário base e a comissão maior. Eles só acham que é uma coisa mais difícil, eles não enxergam que na verdade é uma oportunidade de desenvolvimento. Mas isso é cultural e a tua empresa já está fazendo um trabalho para mudar isso, né? Uma parte importante do meu trabalho é encontrar denominadores comuns entre coisas nada a ver uma com a outra, para que a gente consiga facilitar e com uma coisa só atingir vários resultados. Então, nesse caso, a tua mudança de nome e o teu novo produto tem um denominador comum, que é exatamente esse atributo, esse valor, que pra ti é importante, que tem tudo a ver com a tua personalidade, que tem tudo a ver com o que tu acredita, que tem tudo a ver com a tua história de vida, com a tua decisão. Então, o teu produto novo vem ao encontro da mudança de nome através deste Pode termo. faturar menos de 7 mil por mês, tudo bem? Porque é um processo. Não te cobra só faturamento, te cobra melhorar a excelência para que aí o teu faturamento aumente, para que aí a tua rentabilidade aumente. Até porque, se tu não estiver bem organizada e se a estrutura da tua empresa não estiver bem calçada, tu vai ultrapassar 100, 200 mil reais do limite do MEI e não vai sustentar pagar imposto e todas as outras responsabilidades que vêm com isso. Porque não é só o imposto que aumenta, são também taxas de INSS e várias outras coisas que mudam na prática. Ou seja, não é simplesmente sair do MEI e faturar milhões. Existe toda uma jornada. E isto precisa de progresso quando nós percebemos tudo que acontece dentro da empresa. Bom dia, meus produtivos! Hoje, o dia que eu estive melhor de todos os outros dias, a crise de madrugada foi bem menos pior que a de ontem. E eu já não tenho mais dor na garganta. O nariz tá meio esquisito, mas porque eu tô expelindo as coisas todas. Detalhes que ninguém pediu, né? Mas estamos muito bem. E hoje já vamos conseguir retomar nossa cantoria, nosso momento de show, para falar sobre leveza. Como nós estamos falando muito sobre as nossas empresas, sobre nos posicionarmos verdadeiramente como empresárias, eu vou cantar um pouquinho, né? Claro, porque é sexta-feira. E vou deixar aqui pra vocês uma pergunta sobre leveza nas empresas de vocês. Na hora que dá vontade, não tem jeito, eu não me seguro. Na batalha com a saudade, eu me rendo e te procuro. Já cansei. É aquela sensação assim de, por que ela tá fazendo isso? Será que ela quer sair daqui? Será que ela tá querendo chamar a atenção de outras empresas? Será que ela tá querendo se posicionar diferente? Por que ela tá fazendo isso? Não, parei. Vamos reconhecer pra ela não querer ir fazer esse mesmo trabalho que tem muito valor em outro lugar. Porque todo mundo sabe que quando tem alguma mudança no nosso comportamento, na nossa postura, a gente tem um objetivo por trás daquilo. No teu caso, não era nada de sair de onde tu tá, mas quem tá do outro lado não tem como saber. Então já gera aquele desconforto que faz com que eles te valorizem. Isso é maravilhoso, na verdade. A questão de ser mais constante, ter mais engajamento, é a ordem natural das coisas, porque as pessoas sempre vão engajar mais com aquilo que elas sabem o que esperar, né? Tu posta uma vez na vida, outra na morte, e pensa, eu nem vou falar nada, porque depois ela vai sumir.
né? Não vai ter continuidade. Agora, quando a pessoa sabe que aquilo ali tem uma continuidade, que ela vai responder um story teu e tu vai levar aquele assunto pra falar num outro dia, que vai ter atenção. As pessoas que comentam também querem essa atenção. E aí, quando elas veem que tu vai estar ali no outro dia, falando do assunto de novo, dando atenção, a pessoa se sente também mais motivada a participar. Então, é mais uma consequência positiva do teu movimento. Isso que aconteceu vem totalmente ao encontro da imagem. Porque a tua imagem começou a passar mais valor e o teu trabalho também começou a passar mais valor. Então, não há ruído. É diferente, por exemplo, de se tu tivesse um trabalho com qualidade média e uma imagem excelente. Não, tu tá tendo uma imagem excelente e também uma entrega excelente. Então, a comunicação tá coerente e aí não tem como as pessoas não reconhecerem. Porque é uma profissional entregando o seu total potencial. Completamente aquilo que tu faz muito bem para todos os envolvidos. E aí o que eu falo nessa aula, eu acho que é de relacionamentos, né? Que eu digo que a gente começa a ser reconhecido como alguém que procrastina. Começa a ser reconhecido como alguém que não termina. E não, a gente quer ser reconhecido como alguém que vai lá e faz muitíssimo bem as coisas. E é isso que tá acontecendo contigo agora. Que eu comecei a ficar doente, não parei nunca mais. Que foi o domingo, dia 4, quando eu palestrei lá no Beauty Intense. Eu falei que se a gente ama o que a gente faz, por que a gente não ama fazer isso? Se a gente constrói empresas com uma missão baseada nos nossos valores e a gente faz as coisas que a gente gosta de fazer, né? A gente escolheu esse nicho, escolheu essa área, escolheu esse trabalho, por que a rotina é pesada? Por que a gente não tem prazer em fazer isso? Por que parece que pega mais a parte ruim do que a parte boa? Não deveria ser assim, a gente deveria pegar também a parte boa ou até mais a parte boa. E foi por isso que eu selecionei esse assunto hoje. Vamos dar uma olhada nas respostas. Agora, então, eu separei esse assunto pra gente falar hoje, sobre a questão da leveza, né? A gente sempre busca falar de leveza, mas, poxa, eu tô meio cansada, assim, de ver como muito facilmente, ao invés da gente ir por um caminho de felicidade, a gente vai por um caminho de tristeza, de peso, de sobrecarga, e a rotina vira um mártir. Nesses dias que eu tava ruim, esclerosada, eu senti uma saudade dos meus atendimentos, uma saudade de estar aqui falando com vocês nos stories, porque tá certo que estar falando nos stories é uma tarefa que serve a captação, né, de novos clientes, mas serve também para o relacionamento com os clientes que eu já tenho e é tão bom e é tão gostoso. Então é importante a gente ter uma rotina baseada nas coisas que a gente gosta, e se a gente gosta de fazer o que a gente faz, a rotina fazendo isso tem que ser prazerosa. E quando a gente define a empresa, a gente tem que levar isso em consideração. Às vezes, a rotina se torna um problema, fazer o trabalho não é legal porque a gente não faz um bom planejamento. Aí, as coisas que são mais importantes pra ti num negócio, tu não leva em consideração. Ou tu nem tem tanta clareza na hora de escolher, e aí depois as coisas vão te levando por um caminho que tu perde o controle. Então, tu não leva em consideração que os motivos pelos quais tu empreendeu não estão na tua rotina, porque te faltou planejamento. É a mesma coisa, por exemplo, quando uma pessoa que gosta de trabalhar com outras pessoas constrói uma rotina sozinha. Ah, Aline, mas isso não tem como controlar. Gente, é óbvio que tem que controlar. É óbvio que tem como controlar. A gente tá muito acostumado a pensar nos ok's e não pensar nos comos. Por isso que o movimento estratégico gera tantas soluções. Porque o movimento estratégico constrói a rotina como consequência da construção dos objetivos que nós temos. Então dá uma olhadinha que quem respondeu a caixinha, que são as minhas produtivas, já conseguem ter benefícios. A produtiva que respondeu essa caixinha é a advogada, só para vocês terem uma noção. Então, não importa o quão tradicional seja o mercado no qual tu atua, a forma como tu constrói os teus processos tem que ser baseada nos valores que tu tem e na cultura que tu quer construir na tua empresa. Se uma pessoa que tem flexibilidade de horários como algo fundamental começar a criar uma cultura muito tradicional, ela vai ser infeliz. E aí daqui a pouco ela tá levando a empresa dela pro buraco e fazendo qualquer outra coisa que não tem nada a ver atrás de uma flexibilidade, que ela não vai encontrar em nenhuma outra área, porque o problema não é a área, mas sim o planejamento dela. E eu falo muito sobre isso quando a gente fala em transição de carreira. Se a gente não construir as condições que a gente quer, elas não vão cair do céu. E aí não é problema da área, não é problema do trabalho, é um problema nosso. Flexibilidade de horário
É o tipo de coisa que todo mundo pode ter, desde que se planeje e abrace os ônus e bônus disso. Recentemente a gente teve na comunidade uma aula chamada Espaço para Ser Quem É, que tem justamente isso que tu falou nessa caixinha. Às vezes a gente se enrola com demandas dos outros, com aquilo que a gente acha que tem que ser. A gente também teve uma aula sobre como saber quando algo serve pra gente e algo não serve. Mas a gente acaba ficando sem espaço pra gente na rotina. A rotina vira tirar pedido dos outros, fazer as coisas que os outros pediram, fazer as coisas que parecem ser produtivas e não leva em consideração o que a gente precisa. Então, fazer o que a gente gosta com quem a gente gosta, além de uma das definições de felicidade, é sim uma frase que pode traduzir bem o empreender, desde que ele seja um empreender bem planejado. Não é à toa que é minha produtiva. Paixão e prazer são palavras importantes quando a gente fala de empreendedorismo. E quando a gente fala de sair do nível de empreendedor e chegar ao nível de empresário, essas duas palavras são duas palavras que a gente não pode perder. A gente ganha processos, a gente ganha construção de uma cultura mais consistente, a gente ganha mais responsabilidades, mais abrangência, mais persistência, mais vários outros desafios. Sim, mas a gente não pode perder a paixão pelo que a gente faz, pela missão que a gente desenhou na empresa, e a gente também não pode perder o prazer de fazer aquilo ali. Às vezes, e eu já falei isso no outro dia também, a gente começa a construir processos só depois, não constrói quando a empresa é pequena, e aí quando a gente constrói esses processos, eles não têm nada a ver com a cultura da empresa. E aí a gente perde o prazer, porque aquela vida não tá alinhada com a vida que a gente gostaria de ter. E é isso que a gente busca resolver aqui, criando processos e cultura desde sempre. Não importa, não é o enquadramento da tua empresa, se ela é MEI, se ela é ME, se ela já é uma empresa maior do que isso. O que importa é se ela está sendo estruturada como empresa e se tu está te estruturando como empresário. E isso tem gente que carrega desde o CLT, tem gente que carrega desde os primeiros anos da sua carreira e tem gente que vai construir mais tarde. O que não pode acontecer é ser deixado de lado. Prazer, paixão, alinhamento, valores, processos, cultura, são palavras que combinam. Processo não é chato, gestão não é chato, desde que esteja alinhado e tenha um propósito claro dentro da empresa e da rotina da empresária. E é isso que a gente vai fazer na mentoria em grupo, começamos terça-feira. Só que pra gente progredir, a gente precisa de acompanhamento, a gente precisa de uma metodologia de planejamento que permita o acompanhamento a longo prazo. Aqui na nossa metodologia, a gente chama isso de movimento estratégico. É a nossa metodologia de planejamento que permite que nós não apenas venhamos a planejar os nossos sprints, os nossos períodos de tempo, mas também garante que nós já possamos lá na nossa agenda colocar quando que a gente vai revisar esse planejamento.